Boa tarde, meu nome é Caticilene Pereira Santiago, eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Hoje eu estou aqui na casa dos meus pais e estarei assim aproveitando e conversando um pouco e conversando com não com a câmera do meu telefone, mas simplesmente conversando, colocando as minhas ideias, as minhas opiniões, os meus conceitos sobre as questões existenciais e as questões humanas, as questões que regem a nossa vida e que ditam normas, regras de conduta cristã, religiosa, de condutas sociais, para que possamos assim estarmos adequados dentro de um sistema de ordem humana e terrena. Hoje nós comemoramos aí, dentro do nosso calendário cristão católico, a questão do sábado de Aleluia. Agora eu estava enviando uma mensagem para um irmão cristão e aí eu estava ainda mencionando para ele que hoje para mim, assim como a Semana Santa, é um dia normal como outro qualquer. Não tem diferença. E por que não tem diferença nenhuma? Porque eu sou cristã, ele também é cristão, e quando nós somos cristãos, aceitamos a Jesus Cristo, nós costumamos dizer, os protestantes, eles têm por hábito, acima de tudo, de irem aos domingos à igreja. Tem culto toda semana, mas aos domingos, preferencialmente, um cristão protestante, ele deve ir à igreja. Os cultos de domingo são prioritários para iniciarmos uma semana guiados e regidos ainda mais pela presença de Deus Pai, fortalecidos na fé, na esperança e no amor, para que o Espírito Santo de Deus, Pai, de Jesus Cristo, nos conduza a uma semana de bênçãos e de vitória. Porque nós aprendemos desde pequeno, quando somos, pelo menos eu aprendi enquanto batista, que a, quando chegamos ao domingo para entregarmos a nossa vida e colocarmos ainda mais na presença de Deus Pai, para nos santificarmos, nos consagrarmos ainda mais, professarmos publicamente a nossa fé e ali estarmos em comunhão com os irmãos, nós nos fortalecemos enquanto cristãos, enquanto família espiritual cristã, um apoiando o outro para que nós estejamos renovando as nossas forças para iniciarmos uma nova semana. E nós costumamos, quem é protestante sabe muito que é um tipo de expressão que nós utilizamos, que todos os dias é domingo para nós. Então, todos os dias, cada dia da semana é um dia de domingo. E aos domingos nós fazemos o quê? Nós professamos publicamente a nossa fé. Nós estamos nos consagrando, nos colocando na presença de Deus Pai. Nós estamos procurando viver em comunidade espiritual cristã, porque nós aprendemos que não conseguimos vencer o mal de cada dia se não tivermos a presença de Jesus Cristo conosco e se não tivermos o apoio e a força da comunidade cristã, dos nossos irmãos cristãos. Nós não conseguimos vencer na terra as dificuldades, o mal, o pecado e tudo que comanda o mundo. Então, para mim, a Sexta-feira Santa e essa Semana Santa é um dia normal como outro qualquer, porque todos os dias para mim é domingo. Todos os dias para mim é uma Semana Santa. Todos os dias para mim é um momento que eu tenho que refletir sobre a minha vida, sobre a minha condição de mulher cristã, de mulher, de serva, de filha de Jesus Cristo, que recebeu um chamado, uma missão e tem uma vocação, que nasceu para servir e adorar e engrandecer o nome e a pessoa de Deus Pai. Então, eu não vou lembrar de Jesus Cristo somente numa data que está num calendário. Eu lembro de Jesus Cristo todos os dias da minha vida. Seria como, dentro da minha percepção, como Deus disse para o povo de Israel no Antigo Testamento: vocês me louvam com lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então é muito fácil colocar uma data cristã num calendário de Semana Santa, de Natal. E aí as pessoas pararem para falar, tentar explicar para os seus familiares
porque infelizmente, incrível que pareça, tem pessoas que não sabem ainda quem foi Jesus Cristo de Nazaré, qual o seu propósito, a sua missão de vida enquanto Deus homem nascido na terra. Aí param aquele momento e explicam, fazem uma reflexão teórica, filosófica sobre a pessoa de Jesus Cristo. Outros falam para criticar, outros lembram dessas datas pensando na questão do capitalismo, do consumo. Na Semana Santa, a questão dos presentes, chocolates, banquetes, comida com uvas passas, com bacalhau, com frutos do mar. E aí o capitalismo envolve-se nessas datas porque vê uma oportunidade de ganhos, porque são datas que são tidas como cristãs e religiosas. E as pessoas, porque aprendem e sabem que tem essa carência de Jesus Cristo em suas vidas, de Deus em suas vidas, da presença espiritual de Jesus Cristo e de Deus Pai, elas inconscientemente vão onde? Elas procuram tudo que elas podem colocar no lugar de Deus Pai e preencher as suas vidas. E aí começa o consumo também desenfreado. Esse consumo que faz com que as pessoas depois fiquem endividadas. Tem pessoas que não precisam muito para estar endividadas. Eu vi num vídeo uma vez uma economista que mencionou, uma educadora financeira, mencionou que ela fazendo uma encenação, que aquela personagem dela já nasceu pronta. É como se eu tivesse nascido com um PhD em ficar endividada. E essas datas tidas como cristãs no calendário ainda tem esse viés de fazerem as pessoas ficarem endividadas. A minha mãe foi comprar passas de uvas, de pêssego, melhor dizendo, para fazer um arroz com pêssego. E ela falou que a senhora do armazém onde ela foi disse para ela que está R$ 150 o quilo da passa de pêssego. Em outros lugares está até R$ 200. Aí as pessoas conduzidas e levadas, porque é uma data cristã, e aí dentro dessa data cristã tem determinações que as pessoas devem seguir, até de alimentação, aí vão ficar o quê? Endividadas para poder comer até um arroz com pêssego, porque faz parte de uma tradição. Eu mesma estava pensando na quinta-feira, entre quinta ou sexta, eu digo, já é época de comer arroz com pêssego, porque eu me criei na sexta-feira santa comendo arroz com pêssego. Então, dentro desta análise, que eu não quero me aprofundar muito, eu digo, é muito fácil uma pessoa abrir a boca e falar em Jesus Cristo em datas específicas do calendário. E só falar. Agora, é muito difícil ser cristão, aceitar a Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E viver a Semana Santa, e viver as datas cristãs todos os dias da sua vida. Isto sim é um desafio. Isto sim é a pessoa dizer para o mundo que ela, mesmo estando no mundo, não pertence ao mundo. Dizer todos os dias, dentro da sua casa, na rua, em todos os lugares, no seu local de trabalho, que a pessoa é consagrada e santificada e separada a Jesus Cristo de Nazaré. Eu cresci ouvindo dentro da igreja, da ordem cristã religiosa batista, e também ouvi dentro da igreja católica padres falando que o lugar mais fácil de ser cristão ou de ser católico é dentro da igreja. A pessoa vai para o culto, vai para a missa, e ali ela é cristã e é católica. Todos iguais, todos juntinhos, todo mundo agindo, recebendo do mesmo jeito. Agora saiam do templo cristão ou católico ou protestante. De segunda a sábado, que tem uns que trabalham de segunda a sábado. Como é essa pessoa? Como é a vida dessa pessoa dentro do seu lar, no seu local de trabalho? Eu cresci ouvindo e aprendi como batista
como cristã protestante, que o mundo não gosta dos cristãos. E Jesus Cristo ensinou isso. Odiaram a mim primeiro, odiarão vocês também. Todo aquele que aceita a Ele como seu Senhor, Rei e Salvador da sua vida, o mundo não vai amar, porque não amaram a Jesus Cristo, que era o próprio Filho de Deus Pai, um homem santo, um homem puro, um homem que só exalava o bem. Ele foi traído, ele foi ele foi espancado, preso, ele sofreu calúnias, difamações, ele foi crucificado. E ele ainda ensinou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo odiou primeiro a mim, odiará vocês também. Então Jesus Cristo nos ensinou isso, ensinou o seu povo, ensinou os cristãos. E eu aprendi que quem é cristão sofre uma luta dentro do seu lar, porque o inimigo, eu já expliquei isso em outros vídeos, ele não vai usar ninguém de fora para tentar derrubar um cristão e um católico. Ele vai usar os do próprio sangue, da própria família. Porque isso teve consequências lá do Jardim do Éden. O diabo e o Satanás, eles tentaram destruir os propósitos de Deus, Pai, na vida de Adão e Eva, através de gente de fora. Foi através de alguém de dentro. Eles passaram para o corpo da Eva e tentaram destruir o propósito de Deus na vida de Adão. O inimigo não usará ninguém de fora, ele usará alguém de dentro. E eu aprendi isso como cristã. E aí eu aprendi como cristã e aprendi como católica que o cristão ou católico que diz que tem amigos no local de trabalho, que se dá bem com todos os colegas de trabalho, com todos os chefes, que todo mundo ama ele e ele ama todos os colegas, então está sendo um cristão e não está sendo um católico. Porque quando a pessoa diz que é cristã, diz que é católica e vive o cristianismo e vive o catolicismo, a pessoa sofre perseguição. E em todos os lugares há grupos. E esses grupos ainda têm um mover espiritual. Esses grupos têm uma liderança. E quem não age conforme o que a liderança determina é excluído. E o mundo é comandado pelo mal. O mal não quer a presença de Jesus Cristo e não quer a presença da Santa Igreja Católica Apostólica Romana em lugar nenhum. Porque é bíblico, perseguiram e mataram a Jesus Cristo. O que nós estamos comemorando na Semana Santa? O sacrifício de Jesus Cristo, que ele morreu pela humanidade. E por que ele teve que morrer, ser traído, negado, espancado, humilhado, crucificado? Para que alguém fosse para o reino do céu se ele era o próprio Deus Pai. Por quê? Por causa da maldade. Ele teve que passar pelo processo que passou Adão e Eva, e ele aceitou isso e passou. E mesmo assim, quem é que estava com ele? No início, uma multidão seguia por interesses. E 12 que ele escolheu, que estavam junto com ele, que poderiam ser como se fossem membros da família dele, um traiu, o outro negou. E cadê onde estavam os outros quando ele foi crucificado? Então, nós comemoramos o quê? Uma data cristã? Então, quer dizer que a gente tem que comemorar numa data específica. Uma autoridade espiritual que somente que foi tido o único erro perante a humanidade. O único erro que ele cometeu foi amar incondicionalmente a cada um de nós. Eu não estou sendo uma pessoa negativa. Eu não estou criticando datas do calendário. Eu simplesmente não gosto de ser hipócrita, porque eu sou cristã. E eu digo isso desde a adolescência para
Jesus Cristo nas minhas orações desde a minha adolescência, e eu tenho 44 anos. Eu digo, Senhor Jesus Cristo, o teu sacrifício na cruz do Calvário na minha vida não foi em vão. Eu amo o Senhor e vivo para o Senhor todos os dias da minha vida. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, ninguém me separará do teu amor. Então, hoje para mim e amanhã é um dia normal. Normal no sentido que todos os dias para mim é domingo, todos os dias para mim é sexta-feira santa, todos os dias para mim é sábado de aleluia. Todos os dias para mim é Natal. Porque todos os dias para mim, do meu acordar ao meu deitar e até de madrugada, é Jesus Cristo de Nazaré, a razão da minha vida. Ele é o ar que eu respiro. Ele é o meu amor. Ele é o dom em mim. Ele é a essência do bem, da paz e da luz que existe em mim. Eu não sou digna de nada. E eu digo isso para ele. Que eu consigo enxergar quem eu sou só em sentir a presença dele e quão miserável eu sou. Hoje, no sábado de aleluia, devemos refletir sobre essas questões. Por que a humanidade só lembra de Jesus Cristo em datas num calendário? Por que a humanidade não lembra de Jesus Cristo todos os dias? Do seu acordar ao seu deitar? Por que a humanidade não diz Jesus Cristo é o Salvador da minha vida e Senhor do meu viver? Eu quero ir para o reino dos céus, porque só Jesus Cristo, porque é bíblico, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao grande eu sou, se não for através de Jesus Cristo. E se as pessoas estão dizendo que vão para o reino dos céus, que não é pelo caminho de Jesus Cristo de Nazaré, essas pessoas estão pregando um falso evangelho, estão pregando um caminho que é falso para ir para o reino dos céus, mas estão levando as pessoas para o inferno. Porque é bíblico, só através de Jesus Cristo de Nazaré é que alguém vai para o reino dos céus. E se a pessoa aprendeu que para ir para o reino dos céus tem que ter outros caminhos, ou tem que fazer algum sacrifício, então esta pessoa está sendo enganada. Eu não concordo com o sistema do mundo, porque eu não pertenço ao mundo. Eu sou cristã. Aceitei Jesus Cristo de Nazaré e morrerei em nome de Jesus Cristo. Todos os dias, se eu tiver que morrer para defender aquele que me resgatou, aquele que me transformou, aquele que me tirou das trevas do pecado, da morte e me trouxe para a sua luz. O meu compromisso é com Jesus Cristo de Nazaré. O meu matrimônio que eu tenho, que eu digo que eu sinto como se eu tivesse casado com Jesus Cristo, é para todo sempre. E essa aliança é eterna. Venha o que vier, aconteça o que acontecer na minha vida, Jesus Cristo é o início, o meio e fim em mim. E todos os meus dias é um dia de sexta-feira santa, de sábado de aleluia, de Páscoa, e todos os dias para mim é Natal e é domingo. Todos os dias é culto e é missa, em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe vocês e que vocês estejam, através da presença do Espírito Santo de Deus Pai, conseguindo enxergar a verdade que liberta e tira a cegueira espiritual para enxergarmos que verdadeiramente só somos livres, livres até de um sistema do mundo, de um sistema escravocrata, espiritual, mental, psíquico, que governa o mundo. Em nome santo de Jesus Cristo amado. Amém.